Olá, meus irmãos, que Deus abençoe. Vamos começar mais uma aula e nós queremos abençoar vocês em primeiro lugar, né? O Espírito Santo possa dar sabedoria, graça, entendimento. Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua bondade e a tua misericórdia que tem dado, Senhor. Senhor, venha fazer a tua vontade, que é pura, perfeita e agradável. Senhor, que essa aula possamos entender, mas que possamos praticar também, Senhor. E aqueles que ouvir e ver, Senhor, venham sentir e ver a tua glória impactada, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para aqueles que vão ver, né, de dia. Boa tarde para aqueles que vão ver de tarde. Boa noite para aqueles que vão ver à noite. Então, que Deus possa fazer dessa aula, né, os princípios cheios de sabedoria. Amém, queridos? Como nós estamos estudando, né, sobre as intercessões, hoje nós vamos estudar sobre Daniel, um estatista que orava, um intercessor que orava. Então, nós vamos aprender hoje, né, sobre Daniel. Então, eu vou ler a palavra de Deus aqui, irmãos, para nós entender mais ou menos. Daniel 6, versículo 1 diz assim, ó. Daniel na cova dos leões. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolheu 120 homens para governá-la, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo ao rei no meio dos 3 ministros. Para controlarem os 120 governadores, um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Lá em Daniel, né, 6, versículo 1, 2 e 3 eu li. Ele tinha tanta capacidade, versículo 3, que o rei pensou em colocá-lo como mais alta autoridade do rei. Aí os outros ministros e outros governadores procuraram achar motivo para acusá-lo. Daniel de ser mal para ser um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Não encontraram. Daniel era um homem direito e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa erradas. Versículo 4. No versículo 5 diz assim: então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivos para acusar Daniel. A não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram, versículo 6, então foram juntos para falar com o rei e disseram que o rei Dários viva sempre e todos nós que ocupamos a posição de autoridades e o reino, isto é, ministro e governadores e prefeitos e outras autoridades, nos reunimos, concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. A ordem que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. E se durante esse tempo alguém fizer um pedido qualquer aos deuses ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. No versículo 9 diz assim, e o rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicado. Quando Daniel soube disso,
que o rei tinha assinado ordem, voltou para casa, versículo 10, amados. Voltou para casa e no andar de cima havia um quarto com a janela que dava para Jerusalém. Daniel abriu a janela, ajoelhou-se e orou, dando graça ao Deus, e costumava fazer isso 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, amados. Tá? E no versículo 12 fala assim: então procuraram o rei a fim de que falar com ele a respeito da ordem, e eles disseram, né, os inimigos, né, de Daniel, viram, né, a casa dele, que encontrava orando ao seu Deus. Versículo 11, melhor, diz assim: o inimigo de Daniel foram junto até a casa dele e encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de que falar com ele a respeito da ordem. E ele disse: o rei, senhor, assinou uma ordem de proibir durante 30 dias que façam pedido de qualquer deuses ou qualquer outro homem, a não ser o Senhor. E a ordem diz que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. O rei respondeu: é verdade. A ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Versículo 13, amado. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeitou, Senhor, nem importa com a ordem, pois a hora do Deus dele 3 vezes por dia ele ora. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel até pôr do sol naquele dia, e ele fez com tudo o que pôde para salvar. Mas o inimigo de Daniel foram falar de novo com o rei. Versículo 15. O Senhor sabe muito bem, de acordo com a lei dos métodos dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e julgasse na cova dos leões. Espero que o seu Deus, né, o rei Dário falando a Daniel, né? Espero que o seu Deus, quem você serve com tanta dedicação, salve você. Trouxeram uma pedra com ela e tamparam a boca da cova. E o rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das autoridades. 19. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. E ali, com muita tristeza, ele disse, o rei Dários, né? Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus que você serve com tanta dedicação conseguiu salvá-los dos leões? Daniel respondeu. 21. Ó, que rei viva para sempre! O meu Deus mandou seu anjo, e esse fechou a boca dos leões. Para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e nada não cometi, nenhum crime contra o Senhor. E o rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova, e assim ele foi tirado. E viram, e nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado no Deus que servia. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel, e todos eles, junto com as suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. Antes mesmo que chegarem ao fundo,
Os leões atacaram e despedaçaram. Amados, essa passagem é muito bom de nós estarmos debaixo da graça do Senhor, porque nos dias de hoje nós precisamos disso. E Daniel precisava daquele Deus, e ele ficava ali orando, buscando ao Senhor, né? Daniel é um exemplo para nós cristãos nos dias de hoje. A oração e a fidelidade que Daniel tinha com Deus permitiram que o profeta vencesse grandes desafios e chegasse a ser um grande estatista, um grande orador, um grande intercessor. Daniel, amados, ele era escolhido por Deus como intercessor daquele país, daquela terra. Aquele povo, eles viviam na desobediência, né? Aquele povo vivia sem rumo nenhum. Deus estava falando naquela época, mas eles não davam ouvido. Eles não davam ouvido. E Deus falou com Daniel que ele era escolhido, né? Se você vê toda a passagem que nós lemos aqui, ele foi escolhido com os magistrados, com os outros companheiros ministros, governadores, mas só ele destacou diante de Deus, só ele destacou, sendo inspirado por Deus, quebrantado, um coração, compaixão pelas vidas, pelas almas. Não tinha vergonha de buscar a Deus, não tinha vergonha de estar prostrado diante de Deus. Ele não tinha vergonha, irmãos, de estar diante de um quarto aberto, de uma janela aberta, a buscar prostrados diante do Senhor. Ele não tinha vergonha. Daniel, ele esperava no Senhor, mas ele fazia aquilo acontecer e esperava. Aquele o esperar no Senhor, ele fazia acontecer que as pessoas viam em Daniel. Daniel, ele era, como é que eu posso dizer, escolhido por Deus, mas ele era inspirado, quebrantado, coração aberto. Ele tinha um coração aberto diante de Deus. Ele tinha um coração sedento, em espera das respostas do Senhor. Ele não se deixou levar pelos inimigos que ele teve. Hoje, amados, nós podemos ter inimigos. Nós temos inimigos. O nosso inimigo muitas vezes é o sono, a preguiça, a distração, muitas vezes as provas, as lutas, né? As lutas são tantas, a dor são tantas. Mas não se esqueça que a perseverança, a fé e a coragem é preciso estar conosco os dias de hoje. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Desde que comecei essa aula, esse versículo me cai muito bem nos dias de hoje. Então eu e você necessitamos estar. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Continuaremos essa aula